Gurizada, o negócio é o seguinte, o Grêmio empatou com o Flamengo 1-1 no Maracanã, no Rio de Janeiro, e esta partida merece, da nossa parte, uma leitura mais apurada, uma análise mais detalhista, porque há o resultado de campo e há a atuação do Grêmio e a atuação do Flamengo, que são aspectos relevantes, e há uma mudança de paradigma que este jogo nos traz. Há um recado importante deste Flamengo 1, Grêmio 1, é sobre isso que eu vou te falar neste vídeo. Vamos lá então, vamos falar sobre este Flamengo 1, Grêmio 1, jogo no Maracanã esta noite no Rio de Janeiro. Um jogo em que antes da partida o resultado de empate fora contra o campeão brasileiro Flamengo poderia ser considerado bom, mas depois da partida encerrada muita gente pode considerar o resultado ruim, porque o Grêmio jogou mais que o Flamengo. E aqui consiste uma leitura interessante deste jogo, que eu já vou te falar. Antes eu quero te convidar para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações e, gostando do vídeo, deixe aí o seu like. Mas principalmente dá essa moral, te inscreve no canal do Menegas, jornalismo esportivo tratado com isenção editorial, com imparcialidade, foco na dupla Grenal. Antes da bola rolar no Maracanã, o empate 1-1 a gente podia fechar por WhatsApp com a direção do Flamengo. Depois do jogo, não. E aqui eu estou falando, na minha opinião, de um aspecto muito relevante. O Flamengo até então era o bicho-papão do futebol brasileiro e talvez até do futebol sul-americano, tanto é que o ano passado ganhou o Brasileirão com o pé nas costas e ganhou também a Libertadores da América. Eu tenho dito nos meus espaços, aqui no meu canal do YouTube, nos Donos da Bola, que o Clube Flamengo, o Clube de Regatas Flamengo, não costuma ser clube de trabalhos longos. Ele tem normalmente um tirão. Ele ganha e depois o trabalho acaba se desmontando. É da origem do Flamengo. É da tradição do Flamengo. Talvez o Flamengo do Zico, lá nos anos 80, tenha conseguido algo, ainda que com trocas de treinadores, tenha conseguido uma hegemonia ali de 1 ou 2 anos. Ganhou muito aquele Flamengo do Zico. Mas de lá para cá o Flamengo ganha um campeonato, ganha uma competição e depois não consegue a manutenção desse trabalho. Como o Grêmio nos anos 90, com o Filipão, como o Internacional nos anos 2000, ou com o Abel, ou depois com o Tite, Copa Sul-Americana, terminando com Libertadores 2010 com Fossati Rotti. O Flamengo não é dado a trabalhos longos. Trocou o seu treinador e o time ganhou o Campeonato Carioca. Era a volta da pandemia, não era ainda um Flamengo com ritmo, ganhou o Campeonato Carioca, meio que aos sobressaltos contra um medíocre Fluminense, mas ganhou. O Flamengo, inclusive, começou a trabalhar antes da dupla Grenal, pelo menos a trabalhar competitivamente, com futebol de competição no Campeonato Carioca. Bem, o Grêmio foi ao Rio de Janeiro e encarou este Flamengo em condições de igualdade. E esta é a grande notícia para o time do Renato. O Grêmio encarou o Flamengo em condições de igualdade. E digo mais para você. O Grêmio jogou mais futebol que o Flamengo. O Grêmio merecia a vitória. O Grêmio estava ganhando o jogo. Embora o Flamengo tenha tido um volume maior na segunda etapa, o Grêmio não era ameaçado. Aliás, a melhor oportunidade de gol no segundo tempo foi com o Grêmio. O Grêmio esteve mais próximo de fazer o segundo do que o Flamengo de empatar. O gol do Flamengo, na marcação de um pênalti, que na minha opinião existiu, é da regra, a bola bate na cabeça e no braço do Kahneman, pelo menos é isso que as imagens mostram, num lance despretensioso, que não imagino que fosse fazer grande perigo ao gol gremista, um chute de fora da área, o Kahneman vai afastar, ele está com o braço erguido, a bola bate no seu braço, mas foi um gol fortuito. Não foi o gol de uma pressão do Flamengo, desperdiçando inúmeras oportunidades. E ali dá o pênalti, final da partida, o Flamengo empata o jogo, e aí teve um momento perigoso. O Flamengo daí no finalzinho cresceu e meio que dominou o Grêmio, não criou lá grandes oportunidades, mas dominou e poderia, inclusive, ter conquistado a vitória, o que seria uma injustiça gigantesca no placar. Eu acho que esta é a notícia para o Grêmio. O Grêmio jogou em condições de igualdade com este poderoso, com este badalado Flamengo. O Grêmio não se mexeu. E o Grêmio jogou mais futebol que o Flamengo. Eu acho que este é um aspecto que nós temos que destacar aqui. Empatar fora de casa com o atual campeão brasileiro já é por si só um bom resultado. Mas empatar jogando melhor, isso tem que ser enaltecido.
E eu tenho dito que esse momento do campeonato ele é emblemático, porque ele mostra que o Flamengo não é mais o super time. Poderá crescer, chegou o Domenech Torrent, o técnico novo, espanhol, que eu não levo lá muita fé, né? Porque ele viveu sempre na cola do Guardiola. Depois ele foi trabalhar uma única oportunidade como treinador principal nos Estados Unidos, fez lá uma temporada mediana, o time fez uma temporada boa para o seu histórico, mas ruim, mediana em termos de campeonato norte-americano. O Jorge Jesus, que eu acho um treinador entre bom e muito bom, criou uma química interessante com os jogadores do Flamengo. E isso foi cortado, abruptamente cortado. O Flamengo não é mais o mesmo, perdeu o Rafinha. O Flamengo vai fazer um campeonato brasileiro ruim? Não, claro que não, o Flamengo é candidato ao título, eu sei disso. Eu só não acho o Flamengo mais tão favorito. Aliás, eu falava isso antes de começar a temporada, que dificilmente o Flamengo iria conseguir persistir com aquele trabalho tão competente que foi feito. O Flamengo montou um grande time no ano passado, o melhor do continente sul-americano, o melhor do país, portanto, e honrou isso. Esse é o mérito do Mister. O Jorge Jesus conseguiu fazer o melhor time jogar como o melhor time. Parabéns para ele. Mas que eu o considero um treinador com algumas limitações e acompanhei o seu trabalho em Portugal durante algumas temporadas, porque o futebol, o país Portugal me interessa e, portanto, o futebol, por consequência, eu não acho lá esse treinador fora de série. Mas ele fez um bom trabalho, aliás, o melhor trabalho da sua trajetória e merece elogios justamente no Flamengo. Ele chega com moral para essa volta ao Benfica. Mas trocou isso. A liderança saiu. Os jogadores estão um pouco órfãos. Ele conseguiu fechar com aquele grupo de jogadores uma relação muito, muito próxima. O Grêmio foi lá e mostrou que este Flamengo não é mais tão Flamengo assim. Que é um bom time, tem o melhor elenco do Campeonato Brasileiro, mas talvez o Domenech Torrent não consiga fazer esse time honrar o que ele tem no papel. E já perdeu o lateral direito titular, o Rafinha. Portanto, eu quero saudar o empate do Grêmio, ainda que a vitória pudesse ter acontecido, o que deixaria o Grêmio numa condição mais confortável, especialmente na concorrência direta com o Flamengo. Mas o empate no Rio é um bom resultado, há lições interessantes, o PP teve um crescimento, ele começa a despontar, o que é importante para o Grêmio. Então o Grêmio tem... O Jean-Pierre ainda tem que aprender que ele tem que ser ligado os 90 minutos da partida e não apenas em alguns momentos, mas eu gostei do Jean-Pierre, eu acho que ele está crescendo e o Renato terá competência para ligar o Jean-Pierre na tomada, então há aspectos saudáveis do Grêmio. O Grêmio não é um super time, o Flamengo não é mais um super time, e esse enfrentamento em condições de igualdade é muito saudável. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.